ela deixou um legado muito grande de amor, né? Amor mesmo, amor, de pureza. Todo mundo que conhecia ela, todo mundo que falava com ela se apaixonava por ela. Ela fazia amizade com todo mundo, ela era ótima de relacionamento. Ela era uma criança, ela era muito companheira, sabe? Ela era muito parceira. Eu chamava ela de minha companheirinha, que ela era muito parceira. Ela dizia que me amava o tempo todo. O tempo todo. Eu sou o quê? Você é tão boa. Boazinha. E é. Comigo. É a primeira vez que os pais dela abrem a casa para falar sobre esse acidente, para falar sobre essa morte tão trágica que foi a morte da pequena Malu, da filha deles. E, primeiramente, eu quero com a gente. Eu sei que não é fácil um momento como esse. E a gente vai poder falar um pouquinho aqui de quem era a Malu, dessa relação de vocês com a filha de vocês. Faz menos de um mês desse acidente, está tudo muito recente ainda. E eu queria começar falando... Naquele dia nós estávamos em Recife. A gente tinha tirado o final de semana para a gente poder ficar junto, ficar com ela. Que a gente tinha vindo de uma viagem longa que a gente tinha passado em Portugal. E aí a gente só ia voltar na segunda-feira para Caruaru. Sendo que no domingo a gente teve uma pequena discussão no hotel que a gente estava. E a gente resolveu voltar para Caruaru. E o que aconteceu naquele dia foi que o carro da outra pessoa que estava no acidente, ele estava aqui em casa. E eu iria, na segunda-feira, ela iria para São Paulo. E como eu teria antecipado, né, a minha vinda para Caruaru, eu ia deixar o carro dela lá. Ia sair para jantar com o Malu. Quando eu cheguei lá na casa dela, ela disse que não iria jantar, né, que ia ter muitos gastos, que ela já ia viajar para São Paulo. E ela disse, não, eu tenho que ir, porque Maluzinha ainda ela não teria jantado, ela não tinha jantado. E ela, não, eu faço um miojo para Malu. Fez o miojo. Enquanto ela fez o miojo, ela ali abriu um vinho para a gente experimentar. A gente saiu para abastecer o carro e ela disse que iria comprar um cigarro para ela. E aí, a casa da mãe dele fica na São Roque, perto do cemitério São Roque. E aí eu falei com ela, eu digo, vamos passar lá? E ela, vamos. Era tarde já da noite, acho que eram umas 11 horas da noite. E a gente estava naquela avenida, a reta da Joaquim Nabuco. A velocidade não era baixa, era uma velocidade alta, porque geralmente quando é de noite as pessoas elas andam mais rápido. Sendo que eu estava mexendo no celular na hora e Malu estava comendo o salgadinho. Eu estava com a Maluzinha. Ela estava sentada no meu colo. Tinha passado o cinto por aqui, por baixo, por ela. E aqui por trás, por mim, para não pegar no pescocinho dela. Eu estava com a mão assim, segurando ela e o celular. E eu só escutei o impacto. Eu só escutei o impacto, desci do carro e procurei a primeira porta de casa aberta. Entreguei ela na mão de uma senhora. Foi quando Malu vomitou. Eu segurei nas mãos de Lucas, que a casa era dele, pedi para ele socorrer minha filha e ele me levou para o hospital junto com ela. E a partir daí, a situação dela se agravou. Ela fez uma cirurgia. Ela fez uma cirurgia no hospital. E no final da cirurgia ela teve uma parada cardíaca. Ela já tinha problemas cardíacos, já sofria de problemas no coração? Ela teve um problema. Ela nasceu com um probleminha no coração. Ela tinha feito uma cirurgia em agosto. Mas havia se recuperado bem? Tudo bem, tudo certo. Não houve discussão dentro do carro, em momento nenhum? Em momento nenhum houve discussão. Em momento nenhum. Eu cheguei a puxar a direção. Não teria sentido, na realidade, eu ter puxado a direção no lugar em que o carro ele sofreu um acidente.
Isso aí não é verdade. Quando a gente foi prestar o esclarecimento, né, para o delegado, a gente não tinha... Eu falei para ele, o delegado me perguntou o que eu achava que tinha acontecido. E eu falei que eu acho que foi uma desatenção da pessoa que estava conduzindo o carro. Mas aí a gente teve acesso ao depoimento dela, né? E ela falou que ela não teria saído de casa com o celular, que não foi verdade. Que ela trabalhava até com mídia social. Hoje em dia ninguém sai de casa sem o celular. Então, a dúvida que eu teria do que tinha acontecido no acidente, nessa hora eu entendi, né? Acho que a pessoa estava... A mente da blogueira estava mexendo no celular, com certeza. Absoluto. Dirigindo com a mãe, mexendo no celular e perdeu o controle de noite. Bateu na árvore. Totalmente irresponsável ela. Eu não consegui dar não a ela. Tudo que ela pedia, eu dava. Brigava até com ela. Com a Amanda, a gente discutia por causa disso, que ela não gostava, que eu dava tudo a ela, que eu podia, que eu não tive. Então eu trabalhei a vida por ela. Eu sou seu pai melhor do mundo. E você é minha filha melhor do mundo também. Eu vou torcer por você. Eu fui jantar com um amigo da gente comum e do nada um número estranho me ligou, eu atendi, era ela, desesperada. Dizendo que sofreu um acidente e eu só deixei tudo que eu estava fazendo na hora e fui na Unimed. E aí na Unimed eu não vi mais minha filha, ficou lá. Estava na cirurgia já. A gente está aqui no quarto da Malu e o quarto se encontra da mesma forma em que ela deixou. A mãe não mudou nada. O que é que você lembra quando você entra aqui, Amanda? Na verdade, eu não consigo nem entrar nesse quarto, né? Ele fica... Vi que ele estava fechado, trancado. Fica trancado. Porque tá aqui as coisinhas dela. Isso daqui era a bonequinha preferida dela, a Lili. E a lousinha dela. Ela ficava aqui sentadinha, ela brincava só. Falando da lei do homem, né? A gente vai querer justiça com a motorista. Né? Ela vai ter que pagar o preço do erro dela. A gente tem que ter... Vocês tinham uma relação de amizade com a motorista? A Amanda tinha, eu não tinha não. A Amanda tinha, eu nunca tive. Nunca gostei da amizade delas. E a Amanda sabe, e ela também sabe disso, que eu sempre falei. Mas ela vai ter que pagar o preço perante a justiça. Ela vai ter que acertar as contas. E a gente tá buscando força em Deus. Eu daria tudo para estar no lugar dela, para ir no lugar dela. Ela tá aqui hoje.